peça sempre: Espírito Santo, age na minha vida, me faça eu conhecer Jesus. Que aconteça o teu plano para essa igreja, para cada ovelha que você colocou aqui para aprender do Espírito Santo. Eu vou falar mais um pouco sobre o Espírito Santo, o que realmente ele é, que a Bíblia nos explica. Eu trouxe alguns itens do que o Espírito Santo é. Primeira coisa, o Espírito Santo, ele é um Deus poderoso. Ele não é nem mais nem menos que Jesus e o Pai, absolutamente. Ele é o Deus poderoso. Ele é uma pessoa. Não é porque ele é a terceira pessoa que ele está na terceira categoria. Não existe isso. Isso é um mistério. Porque é um Deus só. Um Deus só, revelado em três pessoas. Então o Espírito Santo, a obra dele, que ele faz, que ele desempenha, é ele só. E a de Jesus é outra, e a do Pai é outra, certo? Mas é um Deus só. Não existem três deuses. Então o Espírito Santo é um Deus poderoso. Um Deus maravilhoso, um Deus grandioso e mais. Pessoa. Ele não é uma força, ele não é uma coisa, tá? Ele não é, sei lá, uma figura aí. Ele não é. Ele é Deus poderoso e mais. Ele habita em nós. Tá? Nós somos o tabernáculo de Deus, a presença de Deus. Então, por isso que tem que mudar todo o nosso conceito com relação ao Espírito Santo. E nós temos que buscar essa comunhão, essa intimidade com Ele. Porque é Ele que nos revela Jesus, Ele que fala da vontade de Jesus para nós, da obra de Jesus, e Ele que fala do plano do Pai para nós, esse plano que Deus criou para nós antes da fundação do mundo. Então é sobre isso que eu vou falar. Eu vou mostrar na Bíblia agora, assim, o que é o Espírito Santo. Para você ter este amor pelo Espírito Santo. Que esse amor pelo Espírito Santo não é menos que o amor por Jesus. Tá? Porque se você se relacionar com Jesus, é a mesma coisa se você relacionar com o Espírito Santo, porque eles se fazem um. Tá ok? Mas para eu conhecer Jesus, eu preciso ter o Espírito Santo, porque ele é o Espírito que revela. Então, eu vou amando mais Jesus, porque o Espírito Santo é que me enche com esse amor. É Ele, porque Ele é o amor. Não que Jesus não seja, Ele é também. Mas eu vou amando aquele que é o amor, Jesus. E agradecendo essa salvação. Então a minha vida vai mudando. Vou começar em João capítulo 16. Eu vou ler versículo 7. Jesus está dizendo assim: mas eu vos digo a verdade. Ai, que maravilha. Por isso que nós temos que ouvir Jesus. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Então aqui ele está dizendo que ele é a verdade para os discípulos, né? Que eles precisam do Consolador, que é o Espírito Santo, que virá, mas ele precisa ir. Então, o cristianismo, ele é uma revelação. Então, o que é viver o cristianismo? É uma revelação do que está escrito, do que Deus deixou para nós. Eu não posso ler aqui com a minha mente, que vai deturpar. Eu não vou chegar lá. Então, eu preciso do Espírito Santo, por isso que ele teve que vir, o Espírito Santo, para nos revelar, né? Então, o Espírito Santo, para começar, ele é o Espírito revelador. Amém? Agora vamos para 14, João 14, versículo 7 também. Vamos ver aqui. Se vós, só virar uma folhinha, né, gente? Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e tendes visto. Então, o que ele está dizendo aqui para nós? Que nós precisamos do Espírito Santo para nós conhecermos Deus. Tanto Deus Pai como o Filho, Jesus Cristo. Então, é somente através do Espírito Santo
que vai revelar a pessoa de Jesus, porque ninguém conseguiu ver. Porque Jesus falou, você quer ver o Pai? Você olha para mim. Mas sem o Espírito Santo eles não conseguiam. Então é o Espírito Santo que mostra Jesus sendo igualzinho ao Pai. Por isso que ninguém viu ao Pai, ninguém. Mas ele permitiu que o Filho o revelasse através do Espírito Santo. Amém? Não é demais isso? Então eu vou conhecer o Pai através da pessoa de Jesus. Mas é o Espírito Santo que revela. Então, é João 15, 26, veja aí. Aí, quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, olha só, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim, amém? Então, João 15, versículo 26, ele é o Espírito da verdade. E mais, como eu disse, além de ser o Espírito da verdade, ele é o Espírito que dá testemunho. Só o Espírito Santo dá testemunho de Jesus. Fala de Jesus. Testifica isso aí. Sabe? Mostra quem realmente ele é. Isso é o Espírito do testemunho. Agora, João 16, vamos ver aqui o versículo 8, nós lemos o 7, vamos ver o 8. Então, quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Ele é que nos convence do pecado. Quem não está com o Espírito Santo não tem noção que está pecando. Né? Quem não tem o Espírito Santo não tem noção que está pecando, não se convence que ele está pecando. Está tudo ótimo, eu posso ser assim. Mas quanto mais você vai se enchendo da presença do Espírito Santo, mais você vai tendo noção dos seus erros, dos seus pecados, do que está escondido dentro de você, de nós. Amém? Amém. Então é Ele que convence. Por isso que as pessoas nunca são libertas, porque é preciso reconhecer o pecado. Se eu não confessar o meu pecado, eu não fico liberta e eu ando com aquilo. É um demônio na minha vida. Mas eu não tenho força, eu sou cega, eu não consigo ver. Mas com Ele buscando, por isso que é o encontro diário com Deus, com o Espírito Santo, onde nós vamos nos enchendo dessa presença do Espírito Santo, é que vai limpando a nossa vida. Ele é luz, Ele vai iluminando e dando a condição de arrependimento. Porque nós não nos arrependemos sem o Espírito Santo. Porque pedir desculpa é uma coisa, se arrepender é outra completamente diferente. Então, a sua oração, você tem que pedir, Espírito Santo, mostra os meus pecados, porque eu preciso sair do passo que eu estou. Mas, aguenta firme, Ele vai mostrar e Ele vai te ajudar a sair daquela condição. Daquele domínio das trevas, do pecado, na carne. Então, isso que entra a mortificação da carne. Você está orando, você está buscando, é por aí que vai. Então, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, ele é o Espírito do poder. Quem tem poder é o Espírito Santo. Porque Jesus sem o Espírito Santo não fez nada. Como homem. Como homem. Certo? Humano. Amém? Então, ele é o Espírito do poder. Romanos capítulo 1, versículo 4. Versículo 4. Então, e foi designado o Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Espírito de santidade. Foi Ele que ressuscitou Jesus dos mortos. Que demais. Foi o Espírito Santo. Amém? Então, Ele é o Espírito da santidade, é Ele que nos santifica, porque Ele é santo, já diz o nome dele, Espírito Santo. Agora, vamos ver Romanos 8, versículo 2. Que demais esse Espírito Santo, nosso Deus, o nosso Deus, aleluia, Ele habita em você. Glória a Jesus. Peça sempre, Espírito Santo, age na minha vida, me faça eu conhecer Jesus. Porque se você conhecer Jesus, você vai se apaixonar, você vai se entregar, você vai se render. Porque não tem quem não se renda na frente de Jesus. Tá? Então pedir mesmo, Espírito Santo, me revela Jesus, me mostra quem é Jesus, me põe na presença dele. Ah, que demais. Tá? Então, Romanos 8, versículo 2.
porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito da vida. Então, ele é o Espírito da vida. É o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não tem vida. Porque é ele que gera a vida de Jesus em nós. Amém? Ele que faz acontecer Jesus na nossa vida. A salvação, tá? É o Espírito Santo. Tá valendo? Romanos 8,15. Agora veja aqui. Vejamos. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção. Ele é o espírito da adoção. Nós somos adotados por ele. Ele é que nos adotou. Somos filhos de Deus. Ah, que demais. Então, gente, o Espírito Santo, nós temos que reverenciá-lo. Fica amiga dele. Quem fica amigo do Espírito Santo é amigo de Jesus. Porque você tem conexão com ele. E ele guia a sua vida, ele santifica, ele te tira do mal, te previne, te protege, te faz santo, te faz uma pessoa que vai testemunhar Jesus. Testemunhar Jesus é o quê? Eu ando com Jesus. Todos vão ver, não precisa falar. Esse é o testemunho. A sua vida que não sai de Jesus. É maravilhoso. Então o Espírito Santo é tudo, né, minha gente? Efésios 1, versículo 7. Efésios, capítulo 1, versículo 7. Vamos ver aqui. Olha só. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ele é o Espírito da graça. Tá? O Espírito Santo, ele é o Espírito da graça. Veja só. Ele que nos deu a redenção, ele veio conosco operar a redenção, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. O Espírito Santo, ele é tudo isso. Amém? Ele é o Espírito da graça. A graça é o poder operando em nós, nos dando a condição de andar com Deus. Isso é graça. Fazendo acontecer. Eu tenho força para andar com Deus, é graça. Eu tenho coragem para vencer o mal, isso é graça. A graça operando é o Espírito da graça. Entende isso? Então por isso a gente tem que pedir: Senhor, despeja a sua graça. Agora, vamos ver o versículo 13 aqui mesmo no capítulo 1 de Efésios. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Ele é o Espírito da promessa. Ele não falha. As promessas de Deus estão seladas no Evangelho, no Espírito Santo. Então, ele é o Espírito da promessa. Ele é fiel. Espírito Santo. Nossa, quanta coisa. Agora, vamos ver o Espírito da promessa. Então, o Espírito Santo, ele é o Espírito da esperança e da promessa. Porque ele dá a promessa com esperança. Vai acontecer. Então, olha só. Gente, por isso que quem está andando com o Espírito Santo não fica vazio, não fica com medo, não fica olhando, sabe assim, no oco, sabe, num lugar que você não... Não, você olha no invisível, igual Moisés. Então você olha, por isso que tem esperança, porque no Espírito ele mostra já o que vai ser, através da palavra. Então você tem alegria, você tem força, é isso aí que a oração tem que causar, mas é por isso que tem que ter palavra, tem que ler Bíblia, tem que ter comunhão com Deus, para não ser enganado, né? Então, 1 Coríntios capítulo 4, versículo 21. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Ele é um espírito da humildade. Mansidão é humildade, né? Quando Deus qualificou ou elogiou Moisés, que ele disse que ele tinha um espírito da mansidão, porque ele foi um homem humilde, Moisés, junto de Deus. E ele foi escolhido, ele é galardoado por esta humildade. E Jesus disse: aprende de mim que sou manso, sou humilde. Então o Espírito Santo é que nos faz humildes, porque na carne ninguém é humilde, é mentira. Tá? A pessoa está enrustido.
Na primeira oportunidade, né, aparece, porque o pecado está na carne, tá? Então, por isso que nós temos que andar no Espírito. Porque Ele vai colocar as qualidades dele em nós. Tipo, eu não preciso querer ser mais, querer competir. Ele está comigo, estou fazendo o que Ele quer. Cada um na sua, maravilhoso. E todos juntos. Isso que é bonito. Então, esse é o Espírito da humildade. Agora, 2 Timóteo capítulo 11. Que Deus maravilhoso, gente. Conhecer Deus é bom. Fala mesmo. Amém. Ah, é tão bom. Uma delícia. 2 Timóteo, isso aqui todo mundo conhece, mas vamos lá, relembrar. Olha só. Capítulo 1, versículo 7. Diz assim. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, moderação é mente sã. A tradução correta, tá? Você corrige aí na tua Bíblia. Uma mente sã, equilibrada, é o Espírito Santo. Ele é o Espírito da mente sã. Maravilhoso isso. Então, nós precisamos, ele vai limpar a nossa mente. Deixar a nossa mente, sabe, equilibrada, sã, com a verdade. Porque é a verdade que equilibra, que limpa. Então, é tudo isso. E ele é, então, essa mente sã, né? Mas ele é também, como diz aqui, o espírito do amor, do poder, nós já vimos, né? Está em Atos 1. E ele é também o espírito do amor. Ele é amor, o Espírito Santo. É óbvio que Deus exorta, mas às vezes parece que a exortação doeu, mas não é porque ele nos feriu. É porque este amor entrou aonde está a ferida, o pecado. Então aquilo dói. Quando a luz entra no que está escondido, que nós escondemos, porque nós não temos força para ficarmos livres de quando uma situação foi difícil e o pecado entrou lá, o diabo agiu e se alojou lá. Então quando a luz vem para nos libertar, e nós vamos ter que nos arrepender, aquilo dói, nós choramos, aquilo está machucado lá dentro, é o pecado, a vida é nas trevas. Então ele vem com amor, mas ele com amor, ele vai nos ajudar a ficarmos livres, porque sozinhos não dá. Por isso que a gente esconde, a gente põe lá embaixo, enterrado, mas não pode ficar enterrado, tem que aparecer e sumir, sair da nossa vida, tá? O pecado, não é que ele tem que ser enterrado, ele tem que sumir, gente. Ele não pode estar atuante mais. Por isso que fala em crucificação, certo? Tá? Agora, 1 Pedro, capítulo 4. Vamos ver. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, aleluia, né, gente? Por que a gente é injuriado? Pelo nome de Cristo. Você está seguindo Jesus? Jesus falou, ninguém me aceitou, também não vão te aceitar, o mundo. Então fica firme, fica tranquilo, e daí faz parte. Isso faz parte. Então quem não sabe disso, está na carne, se enrola, né? Se embola no diabo e perde tudo. Perde a visão de Deus, porque isso faz parte. Bom, se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia! Então, quem não tem o Espírito Santo guiando, não aguenta as injúrias. Mas quem tem o Espírito Santo, tem esse Espírito que opera com a glória de Deus em nós. Porque Ele é a glória de Deus. Então, o Espírito Santo é a glória de Deus. Está entendendo? Tem que crescer espiritualmente. Não pode ficar no leitinho, porque no leitinho já está derrubado, né? Porque o diabo já virou a caneca, então já está na mão dele. Agora, se você continuar perseverando, você vai crescer e você não vai ser molestado, você não vai perder, você vai ficar firme. Ele bate em você, mas ele que cai, você não. Cada vez que ele bate em você, você cresce 1 grau. Cada vez que o diabo põe a mão em você, você cresce 1 grau.
Glória a Deus. Por causa do Espírito da glória de Deus que opera em nós. Está escrito aqui. Porque o Espírito da glória de Deus está em você. É isso aí, temos que ser firme. Porque 1000 coisas acontecem e vão acontecer. Jesus já avisou. Eu não fui aceito, não sou aceito e nem vocês vão ser. Perseguição vai ter. Versículo 13, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Espírito da fé é o Espírito Santo. Nós só temos fé quando ele opera em nós, porque ele é o Espírito da fé, é ele que coloca a fé. Então eu preciso do Espírito Santo. Sem ele, eu não tenho fé. A fé não é um desenvolvimento mental. Vou acreditando, não é com isso, com força. É ele põe fé no meu coração. Quando eu vou buscando a palavra, vou me aproximando do Senhor, ele está operando para eu ter fé, para eu não parar. Essa é a fé. Quem é que não para? Quem está com fé. Quem não está com fé, para. Andem na fidelidade da palavra de Deus, porque Deus é fiel. Você tem que ser fiel a Ele. Ele vai te sustentar. Ele vai guardar você, vai proteger você e a tua casa. E os teus negócios. A tua vida até a eternidade. Amém. Então é esse Espírito. Isso a gente dá segurança. Amém. Né? Os testemunhos são para isso, para dar avivar a fé, dar uma segurança. Não, peraí, isso aí funciona, eu vou andar mesmo. Não, eu vou andar com esse Jesus, eu não vou ter medo, não. Ele está comigo, ele vai fazer. Cada vez que você fica com ele, ele te fortalece. Então, agora, Apocalipse, nós vamos terminar. Apocalipse 19, versículo 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorar. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Então, o Espírito Santo é o que dá a profecia. Ele é o Espírito da profecia. E conforme Paulo disse, lá na carta aos Coríntios, que ele diz assim, eu oro e almejo que vocês tenham o dom da profecia. Porque o dom da profecia é o Espírito Santo. Então, quando eu oro em línguas, é ativada a profecia dentro de mim para a minha vida. Ele está falando disso. Mas eu quero que vocês orem em línguas, ele diz. Então, a oração em línguas ativa a profecia para a minha vida. Eu sei o que eu tenho que fazer. Deus falando comigo. Então, a oração em línguas é maravilhosa. Porque não é aquela profecia que é dada para a assembleia, na igreja, que é para consolo, para ensino e para trazer exortação. Porque a profecia só faz isso, 3 coisas. Quando é para a assembleia, tá? E agora nós temos a profecia dentro do coração, eu sei o que eu tenho que fazer. Porque você ora em língua, você busca Deus, você tem noção. Por mais que você queira desgarrar, Ele te pega. Ele está sempre testemunhando. Você é filho de Deus. Você foi comprado nas línguas. Você foi comprado no sangue de Jesus. Você é dele, você pertence a Ele. Então, por mais que você queira ir, você não consegue. Você volta. É Ele. Ai, que lindo. É o Espírito Santo. Ele é maravilhoso. Obrigado, Senhor. Eu já agradeço, Senhor, pela Tua palavra, pelo Espírito Santo presente conosco. E te louvo, Senhor, por você estar aqui presente. E você promete para nós que você estará sempre conosco. Enquanto nós estivermos unidos a você e a palavra de Deus, você estará junto conosco.